Quero compartilhar com vocês um texto que está... Pode deixar a imagem lá, por favor, que eu passei para vocês mais cedo. Botei no grupo. O texto está em Êxodo capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 10. Está ali o título da mensagem de hoje. Siga adiante para a vitória ou olhe para trás e viva murmurando. A opção é sua. O que você prefere, a opção 1 ou a opção 2? 1, adiante para a vitória. 2, para trás murmurando. Você escolhe. E a partir daquilo que nós formos dizer aqui, você vai conseguir fazer uma reflexão sobre a sua vida. E vai entender se as decisões que você vem tomando estão te levando para a vitória ou te prendendo no passado. Ok? Vamos ficar atentos. Êxodo capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 15, vai dizer assim para nós. Na minha versão, que é a NVI. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E o último: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Só até aí. Não sei de quem é essa água, mas estou bebendo. Tá? Obrigado, Senhor. Não sei se você conhece a história de Moisés, vamos resumir bem rapidamente. Alguns anos antes, muitos anos antes, ainda na época de José, o faraó, amigo de José na época, falou para José: José, traga sua família para morar aqui perto de você, porque aqui tem prosperidade e abundância. Então José chamou o seu pai, Jacó, e os seus irmãos todos, para morarem junto com ele. Trouxeram toda a família, os empregados, e ali se estabeleceram no Egito. E aquele povo hebreu, aquele ali era o átomo do povo hebreu, o átomo inicial, tá? Aqui, a célula máter do povo hebreu estava ali. Então eles começaram a crescer, se casar, se multiplicar, e cresceram, e cresceram, e cresceram. Passaram-se alguns anos, algumas décadas, e de repente José morreu, o faraó morreu, vieram outros governantes, e chegou um tempo em que o governante do momento olhou e falou assim: epa, tem muito hebreu aqui no Egito. Olha para eles. Eles estão ficando quase em maior número do que nós, os egípcios. Estão se multiplicando muito rápido. Eu vou decretar o seguinte: quero que chame aqui as parteiras das hebreias. Aquelas que fazem parte das hebreias. Venham cá vocês. Chamou lá as mulheres. É o seguinte: eu vou dar uma ordem para vocês. Quando vocês forem fazer o parto das mulheres hebreias, sempre que nascer um menino, vocês vão matá-lo na mesma hora. E vão jogar no rio. Claro que as parteiras, que também eram hebreias, com temor ao Senhor, não fizeram isso. E passado algum tempo, o faraó percebeu que continuava nascendo menino. Ele chamou as mulheres e falou: eu não dei uma ordem para vocês. E elas disseram assim, elas deram um famoso migué no faraó, né? O faraó, é o seguinte, é que, diferente das egípcias, as mulheres hebreias têm filho muito rápido. Tipo a Jéssica, sabe, a Jéssica que está ali, ó. Que a Esther nasceu dentro do carro, antes de chegar no hospital. A caminho do hospital nasceu a criança. Tá? Aí as mulheres falaram isso para o faraó: olha, as egípcias demoram muito para ter filho, mas as hebreias, quando elas chamam a gente chega lá, já nasceu a criança.
Ela já pegou no colo, está amamentando, não tem como vir tirar delas mais. Não era nada disso, né? Era uma estratégia que elas usaram. Aí o faraó falou assim, tá, tudo bem. Passou um tempo e ele pensou de outra forma. Ele agora chamou soldados e falou, agora eu quero que vocês fiscalizem lá no meio. Quando você vê uma mulher grávida, você fica de olho nela, porque ela vai ter um filho. Tu vai atrás e descobre se é menino ou menina. Se for menina, deixe viver. Mas se for homem, mate. Por quê? Porque é do homem que vem a semente, né? O espermatozoide, tá, irmão? Vamos ser bem franco e direto. Então eles sabiam que se eles acabassem com os homens hebreus, as hebreias não iriam mais ter filhos de origem hebreia. Né? Até esse momento, irmãos, fiquem atentos, ligados numa coisa, tá? Até esse momento, o nome judeu não era falado. Então o povo era chamado de povo de Israel, o povo hebreu, tá? Então ele falou, vamos acabar com os meninos, porque matando essas crianças agora, daqui a 3 gerações não vai ter mais ninguém. Porque os homens estão ficando velhos, eles morrem, só tem mulher, e a gente fica com todas elas para nós. Porque aí o filho perdeu a pureza da natureza hebreia, né? E ele fez isso. Nessa época, uma mulher muito temente a Deus engravida. Uma mulher chamada Joquebede. Essa mulher estava nessa época, ela sabia que o que poderia acontecer caso seu filho fosse um menino. Mães, quero perguntar para você. Você que já teve filho, ou você também que um dia terá. Imagine que há esse decreto onde você vive, e você sabe que se nessa época, entendam, não havia ultrassonografia, 1D, 2D, 3D, 4D. Daqui a pouco a gente vai ligar a televisão, vai ver a criança dentro da barriga da mãe, lá, vamos ver nosso filho. Vai ter uma câmera lá dentro dela, não duvido disso não, irmãos. Muito em breve é o que vai acontecer, tá? Aí os pais vão dormir olhando para o filho, assim, né? A criança lá, vai chegar esse momento. Mas naquela época, obviamente, não existia a tecnologia capaz de descobrir com antecedência, antes do parto, o sexo da criança. Então, eu vou perguntar para vocês, se vocês soubessem que, caso seu filho nascesse menino, ele iria morrer, qual seria a sua oração quando soubesse que estava grávida? Senhor, que eu esteja grávida de menina. A palavra não diz se Joquebede fez isso, tá? É uma especulação. Estamos aqui conjecturando. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando Deus tem um plano, não importa o que aconteça, o plano vai se cumprir. Ponto final. Às vezes a gente tem um temor, um medo de algo que aparentemente vai nos afetar lá na frente, e a gente começa a fazer igual o peru de Natal. Como é que o peru de Natal faz? Morre na véspera. Não é assim, gente? Ninguém mata o peru de Natal no dia do Natal, a gente mata antes. É o que dizem por aí, né? Eu nunca fiz isso, tá, gente? Aliás, um parêntese, meu primeiro emprego foi no aviário. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tive que chegar lá de manhã, lembro muito bem disso, 6 horas da manhã. E um acordo lá entre minha mãe queria que eu trabalhasse de qualquer jeito. Tudo bem, ok, né? Já era um homem de 12 anos, tinha que trabalhar. Não morri por isso, tá, irmãos? Trabalhar não mata ninguém. Aí fui eu lá pro aviário, aqui em Bariê. Na hora que eu cheguei lá, o dono do aviário falou assim, eu nem sabia que existia aquilo. Na frente do aviário, aquela lojinha, né? Lá atrás tem um galinheiro gigantesco. Ele falou, olha, entra lá, a gente precisa de 80 frangos para daqui a meia hora para servir os restaurantes aqui da região. Eu falei, o que eu faço? Vai lá, pega e mata. Eu falei, como? Eu nunca fiz isso. Fulaninho, ajuda ele. Aí foi lá o cara mais experiente, que devia ter uns 15 anos. Aí ele entrou, claro que ele, para fazer para me batizar, né, o nome que ele deu, ele falou, vai lá e pega o frango. Aí eu entrei, fiquei que nem um doido correndo atrás do frango. Frango voando. Depois ele entrou e mostrou a técnica, como era a técnica, né, de pegar o frango direito. Agora falou assim, agora vamos matar. Chegou lá, ele pegou assim com uma facilidade, cruzou a asa do frango, botou naquele funil, puxou o pescoço, quebrou o pescoço e passou uma faca. Ele falou, agora é a sua vez. Falei, meu Deus do céu. Irmãos, eu fiquei assim, né? Botei o frango lá no funil, fiquei com pena, né? Não consegui quebrar o pescoço do frango. Eu botei o frango ali, aí fiquei segurando a cabeça e serrando. Eu falei, eu tô piorando, eu tô alongando o sofrimento do frango. Como é que o cara rindo da minha cara? Como é que eu faço? Ele num instante puxou o pescoço, quebrou. Só que o bicho não morreu naquela hora, né? Aí eu fui tentar cortar o pescoço do bicho, não consegui. Na hora que eu larguei a cabeça dele, ele saiu assim, se debatendo, verdade, irmãos. Começou a se debater, um frango quase meio degolado.
debatendo para lá e para cá. Irmãos, um frango sem cabeça dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Depois daquele dia, daquele desastre. Aí eu falei, Jesus, o que eu faço, Senhor? No final da manhã, entre sangue, eu estava todo sujo. Sangue, pena, tudo. Aí no final do dia, tinham lá os 80 frangos lá que o restaurante pediu. Aí ele falou, você pode ir em casa agora, almoça e volta. Quando eu voltei em casa, eu falei, mamãe, eu não quero voltar nunca mais. Você deixa, eu faço qualquer coisa, mas não me manda voltar para lá não. Que eu não vou conseguir fazer isso. Enfim. Acabou. Era só para descontrair um pouco. Joquebede, assim como muitos de nós, ficam ansiosos demais por uma coisa que ainda não aconteceu, nem se sabe se vai acontecer, nem se sabe se será com você, porque quando Deus tem um plano, repito, Ele leva o seu plano até o fim. Aquele filho que estava na barriga dela, Deus já havia escolhido ele para ser o libertador do povo. Ou vocês acham que na hora do parto Deus ficou assim, menino ou menina? Menino ou menina, alguém me fala. Deus não pode entrar agora, tá? Deixa ela acabar. Quando acabar, a gente conta para o Senhor. Irmãos, Deus já sabia de tudo. Amém? Aí Joquebede, sabemos muito bem disso, não queria matar o seu filho, óbvio, conseguiu esconder a criança por um período, por uns 3 meses, e ela fazia de tudo para a criança ficar quieta. Silêncio. 3 meses. Ela cuidando da criança, fugindo, se esguiando, se escondendo. E ela não sabia que aquele filho era um filho de uma promessa de Deus, que iria libertar o povo. Ela não tinha a mínima noção. E Deus foi dando estratégias para ela, e você sabe muito bem o que ela fez. Ela pegou um cesto de palha, passou betume, impermeabilizou o cesto de palha, colocou a criança ali e jogou no rio Nilo. Como Deus já tinha um projeto, irmãos, você não sabe os planos que Deus tem para você. Você não tem a mínima ideia. Porque se Deus contar tudo para você agora, você vai ficar desesperado, louco, você vai surtar. Aos poucos, o Senhor está preparando você. Ele está preparando você. Ele está deixando você ver cada etapa no momento certo. Lançou o cesto. E quem estava lá? E a irmã, a palavra diz que a irmã de Moisés, Miriam, ficou olhando para ver onde o cesto ia. E ela conseguiu avistar que lá na frente tinha uma praiazinha particular naquele rio, e uma mulher recolheu o cesto. E quem era aquela mulher? A filha do faraó, que não tinha filhos e que estava clamando aos deuses dela para ter um filho. Então, quando ela está lá tomando o seu banho e de repente vem um cesto, ela fala, na mente dela, os deuses enviaram uma resposta para as minhas orações. Eu agora tenho um filho. E pasmem, ela não era mãe? Não, ela não era a mãe biológica da criança, né? Então ela não tinha como amamentar a criança. Então, alguém chegou assim e falou para ela, ô dona princesa, eu não sei o nome dela, tá? Dona princesa, eu conheço uma moça que teve filho agora e o filho dela morreu, mas ela está cheia de leite. A senhora quer que eu peça para ela amamentar o seu filho? Vá agora lá e busque essa mulher. Quando ela chega e ela traz, quem é a mulher? Joquebede. Joquebede lançou o filho no rio para que ele sobrevivesse de alguma forma, e de repente Deus muda toda a situação e traz de volta o filho dela, e ela continua aumentando o filho dela. E a mulher falou assim ainda para ela, a princesa, Joquebede, faz o seguinte, nesses primeiros meses, leva com você lá para sua casa, olha só, vão ficar lá alguns guardas tomando conta, não vai faltar nada para você, você vai ter a melhor comida, o melhor alimento, o melhor de tudo. Irmãos, Deus usa quem Ele quiser para abençoar a sua vida. Até aquele que aparentemente é o seu inimigo. Ela era filha do faraó que mandou matar as crianças. Aquela mulher poderia fazer a mesma coisa. Manda matar o filho do hebreu. Mas Deus usou ela para abençoar não só o filho, mas toda a família foi alcançada pelas bênçãos do Senhor, que veio da mão direto do faraó. Olha isso. Não é incrível, irmãos?
Pois bem, depois de alguns meses ela devolveu a criança estava grandinha, bonitinha, né? Estava já espertinha. Então a princesa recolhe, pega para ela e começa a educar, tratar, cuidar. E qual era o projeto de Deus ali? Moisés aqui dentro, ele vai libertar o povo lá na frente, por isso que ele precisa estar aqui. Mas às vezes nós, quem é que é escolhido? Entende que é escolhido do Senhor. Às vezes nós, irmãos, até entendemos que somos, declaramos que somos, mas tomamos algumas atitudes que não é de quem é escolhido. A gente sabe que Moisés, assim como muitos, precisavam ser tratados, como muitos de nós precisam ser tratados para administrar o que vai chegar. Moisés precisou de um período de treinamento. Então ele conheceu todo o Egito, todo o palácio, todos os líderes, ele aprendeu a língua, o idioma, como se cuidar. Só que em determinado momento de sua vida, ele descobre já que ele é hebreu, e ele vê um soldado prejudicando alguém do povo dele, e ele mata aquele soldado egípcio. E quando ele faz isso, o faraó mesmo, na verdade, não gostava dele, porque sabia que ele era hebreu, ele só o respeitava por causa da filha dele, mas na hora em que Moisés faz isso, o faraó encontra a oportunidade para mandar matá-lo, porque era uma lei, não podia fazer isso. Moisés, já sabendo disso, o que faz? Foge, vai embora, correndo com medo. Para onde? Para o deserto. Começa a segunda etapa do processo de Moisés. Moisés tinha que conhecer o povo egípcio, tinha que conhecer a vida dos hebreus no Egito, e agora ele está indo para o deserto para conhecer como é lá, porque ele vai precisar conduzir o povo por aquele lugar. Então ele passa ali, ele conhece um homem ali, Jetro, ele conhece a filha dele, casa com a filha do cara, lá na tribo dos midianitas, tem filhos, passam-se anos. Moisés agora é um pastor no meio do deserto. Está lá já acomodado. Imagina, Moisés agora já está com os seus 80 anos, irmãos. Quando ele saiu do Egito, ele tinha 40. Está no deserto, 40 anos depois, com o lar estabelecido, com a família estabelecida, com a vida tranquila e em paz. E de repente ele está lá, uma ovelha se perde. Aí ele vai atrás. E ele vê uma árvore, do nada, pegando fogo, mas um fogo que não queimava a árvore, e de repente fala com ele. Se isso acontece com você no meio da noite, no meio da rua, você está caminhando, hein, Vanildo? Vamos falar a verdade, tá? Você olha para uma árvore pegando fogo e ela não se queima e começa a falar com você. Você fica assim, você vai ter medo, tenho certeza absoluta. O Jonas foge, né? Jonas procura logo uma baleia, né, Jonas? Me engole, me engole! Me tira daqui! Né, Jonas? E ele vê aquela cena, Moisés escolhido do Senhor. E o Senhor começa a dizer para ele o que ele vai ter que fazer. Você vai voltar lá e você vai livrar o povo dos egípcios. Quem é que é escolhido? Continua confiando nisso, hein? Mas preste atenção. O Senhor pedirá coisas, dirá coisas para você fazer. E você vai olhar para você e você vai achar que você é incapaz de fazer. O Senhor falou para Moisés assim, eu sei, Moisés, porque Moisés, na hora que Deus falou com ele, Moisés começou a relatar tudo aquilo que ele tinha de negativo. Senhor, mas eu estou velho, eu nem falo direito, eu tenho vários problemas, Senhor. Aí eu pergunto para você, mais uma vez, olha para mim, eu sei que está lindo ela traduzindo, mas ela tenta focar aqui. Na próxima vez eu peço para ela vir no burca, você olha só o rosto dela. Tenta focar aqui, irmãos. Vocês acham que Deus não sabia como Moisés era? Vocês acham que Deus não conhecia o temperamento, o caráter de Moisés? Vocês acham que Ele não conhece o seu? Então a pergunta que eu vou fazer é, até quando você, escolhido, vai continuar fugindo do seu chamado? Não ouvi ninguém dizer fala a Deus. Melhor não falar, né? Eu marquei aqui alguns exemplos bíblicos. Moisés foi um desses homens escolhidos pelo Senhor para uma grande missão. Moisés fugiu, tentou dizer não. Moisés tentou argumentar com Deus o tempo todo,
para fugir daquela situação, para fugir da responsabilidade. Senhor, talvez outra pessoa mais jovem, talvez alguém mais habilitado, mais capacitado. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe quem é você. Ele conhece todas as suas características. Você não precisa ficar se justificando para Deus. Até quando você vai esperar? Até quando? Alguém aqui tem 80 anos? Presente, pode falar. Alguém já tem 80? Além da mãe da Rose? Não dá nem para ver ela, cadê? Linda, beijo. Te amo. Eu sou o pastor Alain, não esquece, hein? Às vezes ela acha que eu sou outra pessoa. Eu sou o pastor Alain. Um dia eu fui visitar uma igreja, estava ela lá, eu falei, o que a senhora está fazendo aqui? Na igreja desse pastor. Aí eu fui, na hora que eu voltei, ela, pastor, me perdoa. Aí depois que ela foi saber quem eu era, que era eu, o pastor Alain. Mas agora já entendeu, né? Está perdoada, irmã. O pastor é muito amigo meu, pode ir lá sempre que quiser, tá? Está liberada. O Senhor, irmãos, conhece as nossas características. Mas a gente vai ter sempre a tendência de querer fugir de um grande chamado. Quando esse chamado envolver algo que vá nos tirar do plano que nós fizemos para nós. Preste atenção nisso, irmãos. Você, na maioria das vezes, quer fugir daquilo que tenta tirar você do plano que você traçou para a sua vida. Só que não adianta. Fala assim, não adianta. Quando Deus diz, acontece. E se tem um chamado real para você, fica tranquilo. Com rebeldia ou sem rebeldia, vai acontecer. Você escolhe o jeito fácil ou o jeito difícil. Moisés fugiu. Um outro profeta muito famoso, falei dele na semana passada, Elias. Elias derrotou 800 e poucos profetas de Baal, 400 de uma vez, depois mais 400 e pouco. E de repente ele tem medo de uma mulher que fala que quer matar ele. E ele sai correndo de novo. Não quero mais, não quero mais. Quero ver minha vida, quero morrer. Ele falou isso. Senhor, eu quero morrer. E o Senhor, ingênuo, não é a hora ainda. Não é a hora. E o famoso Jonas, que falamos aqui agora há pouco? Jonas, você vai para Nínive. Não, jamais. Jamais. Eu quero dizer que você irá enviado por graça e justiça para pregar na Palestina, semana que vem. E se eu falasse assim, você irá semana que vem enviado por graça e justiça para pregar em Miami, na Rodeo Drive. Na beira da praia, só para gente muito rica. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Cadê os escolhidos? Ouça o que eu vou falar para você. Escolhido não escolhe missão. Escolhido não tem essa possibilidade. Porque você foi escolhido, selecionado para cumprir uma missão que o Senhor preparou para você. Você não tem por que ficar negando ou escolhendo. O escolhido não escolhe a missão. Fala isso para o seu colega do seu lado. O escolhido não escolhe a missão. O escolhido não escolhe a missão. Vai doer às vezes, vai ser difícil às vezes. Sabe por quê? Porque há muitas coisas, Margarete, que tira a gente da nossa zona de conforto e a gente não quer mais. A gente quer ficar aqui sentado agora no ar-condicionado. A gente não quer ir para lá, para o sol. A gente está muito confortável, sentado aqui ouvindo, achando que está sendo um crente perfeito. Aí amanhã sai para trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro para si. Para poder realizar os seus sonhos. E cadê Deus? Cadê o projeto de Deus na sua vida? Cadê o tempo que você falou que iria dedicar? Cadê? Você disse, eu sou escolhido. 4 vezes eu perguntei. E você levantou a mão 4 vezes. Cadê o escolhido? O escolhido não escolhe a missão. O escolhido cumpre a missão que é dada para ele. O único que não fugiu da missão foi um escolhido, Jesus. Ele não fugiu da missão. Ele falou, que se cumpra em mim a vontade do Pai. Em certo momento, ele declarou assim, né? Aqueles que o Senhor envia e coloca na minha mão, de maneira nenhuma lançarei fora. Não é lindo isso?
Mas eu fico imaginando quando ele olha para alguns aqui, assim ele fala, olha, tem uns que eu queria jogar fora de verdade. Ah, tem uns que só eu, Jesus, né? Falando. Tem alguns que o Senhor me deu que eu não sei porquê. Irmãos, isso aqui é uma brincadeira, tá? Mas Jesus falou, só que não é a minha vontade que está valendo, é a vontade daquele que me enviou. Eu sou o escolhido. Eu não faço escolhas. Quantos escolhidos ainda restam aqui? 40% a menos. Temos até fingindo que estão dormindo para dizer que não estão ouvindo a pergunta. Escolhido, não escolhe. Moisés, quando foi chamado, só começou a falar dos seus problemas, dos seus defeitos. Ah, Jesus. Para quem é filho de Deus, a gente às vezes, irmãos, a gente esquece quem nós somos em Deus. Quando você falou que é filho, que é escolhido, você tem que entender que aquele que te escolheu, que te chamou, que é teu pai, ele cuida de você o tempo todo. Ele vai cuidar de você. Ele vai lutar as suas lutas. Ele irá à frente. Ele vai preparar o terreno. Ele vai selecionar pessoas para ficarem do seu lado. Ele vai tirar algumas pessoas do seu lado também. Moisés, Senhor, eu nem falo direito, fica tranquilo. Já tem um cara lá preparado para falar, no seu lugar. Por um acaso é seu irmão, Arão. Fica tranquilo, Moisés. Está tudo preparado. Mas, Senhor, fica, Moisés. Mas, Senhor, Moisés, vá. Apenas vá. E confia. Quando o Senhor manda, irmãos, Ele sustenta na caminhada o tempo todo. O tempo todo. Mas será que nós estamos cumprindo o básico? Será que nós estamos cumprindo o básico? Vou falar de sacerdócio de novo, falar aqui de manhã de sacerdócio, na escola da palavra. Foi falado aqui também durante o louvor. E eu vou perguntar, será que você tem sido pelo menos o sacerdote da sua casa? Escolhido. Será? Será que você tem agido como tal? Será que você tem se colocado à frente da sua família? Para proteger a sua família? Há cerca de 2 semanas ou 3, se não me engano, eu estava no RG aqui da Marechal, RG1. Acho que foi no RG1 que a gente falou sobre isso, né? Sobre a contagem de pessoas na época bíblica, onde só se contavam os homens. Lembram disso? Acho que foi no RG, foi no 1, há umas 3 semanas atrás, né? E algumas pessoas ficavam assim, naquele texto onde falava que Jesus, né, alimentou mais de 5.000 pessoas, e a gente descobriu que na contagem só eram os homens. Ué, e as mulheres? Eu sou um chefe de família. Quem mais aqui é um chefe de família? Quando o Senhor fala, eu contei com você, Angelito. Você está alimentado, Angelito. O Senhor quer ver o Angelito saudável, alegre, feliz, satisfeito. Quando eu falo, contei o Angelito, quer dizer que ele e todos que estão abaixo dele estão também sustentados. É isso. Não importa se o Angelito tem 1 filho, 15, 30. Se eu falei, contei o Angelito como abençoado, Angelito, a esposa, os filhos, os netos, todos estão sustentados. É isso, irmãos. É isso. A gente quer fugir. A gente começa, aí a gente continua dando desculpas. E nós, né, como eu estava falando aqui, a gente esquece às vezes quem nós somos, quem é Deus de fato, quando enfrentamos talvez um desafio, né, quando surgem essas opressões. Eu quero dizer, Malu, que você não é perturbada, você é abençoada. Você não é perturbada. Você é abençoada, saudável e feliz. Todos nós aqui. E o Senhor, Ele é um Pai bom, você concorda comigo? Que cuida de nós. Eu vou dar um exemplo, trazendo para cá, que às vezes as pessoas não conseguem entender algo muito espiritual. Vamos trazer para o carnal. Carnal no sentido de físico, material. Tá? Quem aqui tem filho? Ok. Se alguém tentar fazer alguma coisa com seu filho, você vai deixar? Barato? Eu quero dizer uma coisa, lá em casa tem 2 pitbulls. Um chamado Noemi e o outro chamado Lelo. Eu não sou um pitbull. Eu sou mais quietinho. O Lelo late mais do que eu. Mas eu vou mais na estratégia. A Noemi já ataca.
Ela é assim. Então, cadê Jaela? Tocou na Jaela, vem chumbo grosso por aí. Vem chumbo grosso por aí. Jéssica, cadê Jéssica? Tem um rapaz ali do lado dela. Tocou na Jéssica, a Jéssica ficou chorando. Cuidado. Cuidado. Se eu fosse você, me preparava. Irmãos, nós temos essa consciência com os nossos filhos, como pais e mães físicos. Por que você acha que Deus não é melhor do que você? Por que você acha que Deus não vai agir com você da mesma forma? Ele cuida de você, irmãos. E Ele vai travar as investidas, seja lá de quem for, que estiverem tentando atrapalhar a sua vida. Mas você precisa se colocar na posição de filho. Você precisa se colocar. Você precisa estar naquela posição. E entender quem é o seu pai e deixar ele lutar a sua luta. Foi falado aqui, ele quer trocar o fardo dele com o seu. O dele é leve, o seu é pesado. Mas será que você deixa? Será que você permite? Ou será que você não está vivendo de uma certa maneira, querendo trazer a atenção para você? Tem muita gente que é assim, irmãos. Tem muita gente que sofre e não quer largar aquilo que está fazendo sofrer para continuar naquela posição de sofrimento e ver se as pessoas olham para ela. Eu quero dizer que toda terça-feira, a pastora Noemi e Danudo estão aqui atendendo, marque um horário e vá lá falar com elas. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Mexe com a minha filha, mexe comigo. Mexe com o Filho de Deus, meu irmão. Mexeu com Deus. Mexeu com o Senhor. Mexeu com o Filho de Deus, mexeu com o Senhor. É muito engraçado. É muito engraçado. Você vê o faraó, no meio dessa história, ele, o tempo todo, enfrentando Moisés. E lá no final, depois da última praga, lá da praga da morte do filho do primogênito, quando ele libera o povo de verdade, ele se arrepende da decisão e vai atrás de Moisés, né? O que ele não entendeu é que ele não estava indo atrás de Moisés. Ele estava indo atrás do povo de Deus, do Filho de Deus. E no meio daquele povo havia muita gente rebelde. Tanto é que, quando se depararam com o mar à sua frente, e o exército vindo lá longe, eles começaram a dizer: Moisés, para que é que você trouxe a gente para cá? Versículo 11. Será que falta túmulo no Egito? Você trouxe a gente para morrer aqui no Egito? Daqui a pouco, mais lá na frente, tá, irmãos? E momentos depois, o povo lá sem comida, Moisés de novo. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam olhando para trás. Aí o título da mensagem. E cada vez que eles olhavam para trás, eles começavam a murmurar contra Deus, e a chegada deles à terra prometida, a promessa, a abundância, ficava cada vez mais distante, porque eles decidiram murmurar contra o Senhor, olhando para trás. Eles não avistaram o que estava na frente. Eles não conseguiam ver com os olhos espirituais. Eles não entenderam que aquele que prometeu seria fiel para cumprir até o fim o que ele havia dito. Mas quando eles se depararam com a dificuldade, eles começaram a lembrar como era no Egito. Eu prefiro ser escravo no Egito. Pelo menos lá a gente tem cebola para comer. Olha só que coisa interessante. Eu amo cebola, tá, irmãos? Cebola empanada, delicioso. Nossa. Cebola crua. Eu amo cebola roxa, branca, qualquer tipo. Amo cebola. Agora, preferi voltar para comer cebola, né? Do que ir em uma terra que manda leite e mel, é muita falta de fé. É muita falta de fé. O Senhor tem preparado algo muito maior que está sempre à sua frente, irmãos. Por isso nós temos que olhar para frente, para a vitória. A vitória está sempre à frente. Quando você olha para trás, você vai começar a reclamar de muita coisa. Ah, mas hoje. Ah, mas se lá atrás. Se eu voltasse lá e fizesse diferente. Irmãos, você não pode. Fala assim, você não pode voltar no tempo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Seja sincero, hein? Se você pudesse voltar no tempo, você voltaria para mudar algumas coisas na sua vida? Noemi, não fala não, porque senão talvez a gente não casasse. Não diga. Essa pergunta que eu faço é para eles assim, tá? Você só olha para mim e...
Se você pudesse voltar no tempo, Joel, Bruno, Samuel, Eliane, Rosa, Tamires, Sabrina, Celina, Josiane, se vocês pudessem voltar 15 anos da sua vida, alguém vai dizer assim, eu não era nem nascido ainda. Mentira, eu sei que tem mais de 15 anos. Eu vou dizer para você, não pode. Você não pode mudar o que foi, mas você pode mudar o que está vindo. Você pode alcançar à frente coisas muito melhores do que talvez um dia você viveu lá atrás. Então, se você decidir olhar para frente com uma vitória, pare de reclamar daquilo que passou. Pare de ficar desejando voltar no Egito. Pare de ficar desejando voltar. Ah, mas lá atrás era assim, era assado. Ah, mas lá... Acabou, já foi, irmãos. Já foi. Você já tomou a decisão agora daqui para frente. Se você não está gostando do que está vivendo agora, é porque você tomou a decisão errada até aqui. Uau! Se você não gostou do que está vivendo hoje, é porque você tomou muita decisão errada até aqui. Então agora é a oportunidade de você tomar a decisão certa, para que no ano que vem, daqui a 5 anos, 10 anos, você possa olhar para trás e ver e dizer, eu tomei a decisão certa. Mas depende de você, mais uma vez. As escolhas dependem de você. E quando Moisés está ali parado, de frente para o mar, o povo atrás dele, irmãos, Moisés, a gente vai morrer, então a gente para cá. Imagina, irmãos, Moisés foi muito treinado. Moisés teve ali o fruto da paciência da Moisés, comido 500.000 vezes. E o Senhor faz uma pergunta para ele. Versículo 15. Moisés, por que clamas a mim? Eu não já mostrei tudo para você, Moisés? Eu não já falei como você deve agir, Moisés? E Moisés assim, o que eu faço? Então o Senhor fala, Moisés, o que tem na sua mão? Um cajado. É só isso que você tem, Moisés? É isso que eu vou usar. Às vezes, você acha que aquilo que você tem é muito pouco para fazer alguma coisa no reino de Deus. Às vezes você se coloca numa posição tão inferior, tão pequena. Ah, mas eu sou tão mínimo, eu não sei cantar, eu não sei dançar. Somos dois, também não. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu quero dizer para você o seguinte. Olha para sua mão agora. Olha isso, olha você para sua mão. Pense nas coisas que você sabe fazer. Pense naquilo que o Senhor já colocou na sua mão. É isso que Ele vai usar para levar você para um lugar muito maior do que esse que você está agora. É isso. É isso que está aí que Ele quer usar. Não é para olhar para a mão do outro, não. É para olhar o que está na sua mão. O Senhor, Ele usa aquilo que você tem, irmãos. Já falamos sobre isso algumas vezes. O povo faminto, ninguém tinha o que comer. Mestre, eles estão com fome, o que a gente faz? O que eles têm? Nada. Ah, mas um garotinho tem 5 pães e 2 peixinhos. É isso que a gente vai usar. É o que tem na sua mão que fará o milagre acontecer. É o que tem na sua mão. Às vezes você fica pedindo, Senhor, me dá uma solução, uma luz. E o Senhor está falando assim, está na sua mão. E você não está olhando para a sua mão, está olhando para outro lugar. A solução está aí em você. A solução está com você. Você já tem todas as ferramentas para ser uma pessoa de grande sucesso e levar o nome do Senhor conhecido por onde quer que você esteja. Sabe o que o texto vai continuar dizendo aqui, irmãos? Mais na frente o mar se abre, Moisés ergue as mãos juntamente com o cajado, o mar se abre, ele passa, e o texto vai dizer, Moisés, é o seguinte, continue lendo em casa, depois que tudo isso acontecer, o meu nome será exaltado no Egito. Os egípcios passarão a conhecer e saber quem eu sou, porque você, Moisés, teve a coragem de fazer o que tinha que ser feito, com aquilo que estava na sua mão. Toda vez que você age de acordo com a palavra de Deus e tem sucesso, e você terá agindo de acordo com a palavra dele, você está exaltando o nome do Senhor. É assim que nós exaltamos o nome do Senhor. Reunião de filhos, não posso ficar ali. Reunião de pais na escola. Minha filha tem 5 anos. Vamos lá, pais, quero vir agora. Eu lembro até hoje, no dia que a gente foi ver a Israela estava um cartazinho assim, escrito papai, nossa.
Dia das Mães era uma festa maravilhosa. O nosso era tido papai só. Tudo bem. Já superei isso. Para a mãe sempre é uma festa espetacular, né? Para o pai uma gravatinha de papel, etc, etc. Se estou vendo que eu estou magoado, né, irmãos? Eu vou ver, Senhor, cura essa mágoa. Cura essa mágoa. Aí você vai na escola e de repente senta lá. Irmãos, eu dei aula já para o ensino médio. Já fui professor de ensino médio, escola normal. E fiz reuniões com pais. E eu me lembro que a diretora separava assim: esses pais com esse professor, esses pais com esse professor. Não, tá bom. E tinha alguns alunos de quem eu falava muito bem, né? E o pai ficava assim. Me deu até um brownie. Olha que coisa deliciosa. Mandou fazer um brownie. Me deu. Uau! Se eu soubesse, falava mais bem do filho dele. Eu amo brownie. Aí quando era para falar do filho que estava indo mal, ele só viu ele olhando assim para a mulher. Eu te falei. Adão. Foi a mulher que só me deu, Adão, Senhor. Quando o seu filho é elogiado, a glória vai para você que é pai e mãe. Você fica todo inflado. A escola vai falar de você, pai daquela criança, mãe daquela criança. Quando você obtém sucesso, quando você avança na vida, é o nome do Senhor que é exaltado. As pessoas ficam vendo: quem é aquela mulher? Quem é aquele homem? Quem é aquele? Quem é aquela? É o filho e a filha de Deus escolhidos pelo Senhor. O nome do Senhor fica sendo conhecido, irmãos. Quando o exército passou e o mar se fechou, o nome do Senhor ficou sendo conhecido em todo o mundo daquela época. Nosso trabalho é fazer o nome do Senhor conhecido. Como é que você tem cumprido essa missão, hein, escolhido? Como é que você tem conhecido essa missão? Para finalizar essa etapa, eu me lembro que durante muito tempo, pastora, eu fiquei um pouco chateado. Olha aí o chateado, né? Tem gente que quer ir para o céu só para encontrar Eva e dar na cara dela. Quem mandou tu comer a fruta? Vai com esse coração amargo não, senão você nem vai, desculpa falar. Senão você nem vai, tá? Ao invés de subir, tu vai apertar o elevador, vai descer, vai ficar sem desespero. Então, tira isso do seu coração. Mas eu me lembro que por muito tempo, eu lendo depois o texto a seguir, né? Que após a passagem do povo, lá na frente, Miriam pegou o pandeiro dela e começaram a todo mundo dançar, glorificar a Deus. Conhecem isso? Né? Miriam dançou. Eu vou continuar, hein? Não. Aí eu falei assim: muito fácil para Miriam. Agora que tudo passou, agora que já está lá na frente, é muito fácil a gente glorificar a Deus. Irmãos, quando o Senhor te dá uma missão, por mais difícil que ela seja, começa a glorificar agora, porque se foi Ele que deu, já vai ter sucesso. Aí eu falei assim: mas a Miriam, ela podia, é muito fácil, isso não é fé. E refletindo um pouco mais, irmãos, o Senhor falou assim: aquele povo estava fugindo. Atrás deles, um exército que queria matá-los. Quem é a pessoa que no meio de uma fuga da madrugada lembra de levar um pandeiro para adorar a Deus? Uau, minha visão sobre Miriam mudou. Agora eu sou fã da Miriam. Porque ela já foi preparada para celebrar a vitória. Ela já saiu de casa preparada para louvar. Porque na hora de ir embora, todo mundo pegou comida, roupa, filho, vaca, boi. Mas ela lembrou: o meu instrumento de adoração ao Senhor, eu vou levar, porque eu vou celebrar. Quando você sai para a sua missão, você já sai preparado para celebrar o Senhor, porque a vitória é garantida? Ou você vai assim: por falar nisso, cadê o nosso pandeiro? Fernando, quero esse pandeiro. Dê conta dele, tá? Acha ele. Vamos colocar alguém para tocar pandeiro aqui. Alguém que se chama Miriam? Não, né? Então vai ser você mesmo. Tamires. Vamos colocar a Tamires para tocar o pandeiro. Se prepara, Tamires. Siga adiante para a vitória. E esqueça o que já foi, irmãos. Esqueça o que já foi. Olha para frente. Muda hoje. Muda a sua história agora. Tem coisa que precisa ser consertada. Tem. Hoje. Senão, daqui a 10 anos, você vai ser, ou vai continuar sendo uma pessoa frustrada, decepcionada, triste, amarga. Muda agora. Faz o que tem que ser feito agora.
Seja o que for, e você sabe o que é. Eu podia falar assim agora, dar um daqueles profetas bobões, né? Eu sei o que é, eis que te digo. Eu não sei não sei. Se o Senhor me falar, eu vou te chamar e vou te falar. Mas não precisa, porque você já sabe. Você já sabe. Você já sabe o que precisa mudar na sua vida. E é algo que depende apenas de você. Faça isso agora. Tome a decisão certa e marche para a vitória. Quando chegou aqui, no versículo 15, o Senhor disse: Moisés, por que você está clamando a mim? Versículo 15. E o final do versículo fala assim: diga ao povo que marche. O Senhor está dizendo para você: por que você continua olhando para o desafio que está na sua frente? Por que você continua olhando para o mar e você, eu não sei nadar, eu não sei fazer. O Senhor está dizendo para você: simplesmente siga em frente. Vá adiante, prossiga, não pare de andar, irmãos. Não pare de andar. Tem um ditado popular que fala assim: camarão na praia, a onda leva, como é que é? Quem conhece? Camarão que dorme na praia. Estou tão filosófico, né? De botequim, filosofia de botequim. Hoje. Não frequento o botequim, tá, mas... Se você ficar parado sem fazer nada, você vai ser levado pelas circunstâncias. As circunstâncias vão levar você para lá e para cá. Mas você tem que ser o agente principal da sua vida. Você tem que ser o protagonista, irmãos. Você não pode mais ser plateia, você tem que ser o ator principal, que faz a coisa acontecer na sua vida. Porque o Senhor já liberou para você. O pai já tem cuidado do filho. Aqueles que são escolhidos, vou repetir, não pode fazer escolhas. Mas acredite que o Senhor tem as melhores escolhas para você. Ele já tem os planos traçados e são sempre coisas boas. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Que você tome a decisão certa. Pare de olhar para trás e alcance muitas vitórias na sua vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus.